Meu nome é Denilton, estamos aí para fazer mais uma análise sobre as atividades da semana, né? Somos do PROEF, turma 6, do Polo de Miracema, do Tocantins. Estamos aí na disciplina de Metodologia do Ensino da Educação Física. E são três textos que a gente vai fazer uma análise. O primeiro, pesquisa sociocrítica em educação física. O segundo, formação de professores. E o terceiro, finalidades educativas escolares e escola socialmente justa. Abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. E aí, estamos aí com o Fabiano, professor Fabiano, professor Antônio Alexandre e professor Luzivaldo. E aí vamos aí dar início aí a essas temáticas aí e essas abordagens que foram trabalhadas durante essa semana aí. Iniciar aqui, e na minha fala, eu tentarei relacionar os textos estudados com a realidade da escola que trabalho, dando destaque para a importância da pesquisa sociocrítica, do currículo e da didática para a formação de professores e para uma escola socialmente justa. No texto da pesquisa sociocrítica, mostra que a pesquisa sociocrítica na educação física é fundamental para promover justiça social, diversidade e emancipação. A minha realidade da escola em que atuo é voltada para a prática tradicionais da escola da educação física. Ou seja, no meu meio ainda existe muito do tradicionalismo na educação física. Ela é muito centralizada. E a gente está buscando aí no nosso trabalho quebrar esse elo. Porém, como é uma escola muito grande, tem uma certa resistência, tanto por parte de alguns colegas, quanto dos alunos que já estão ambientalizados, né? Já é meio que cultural essa aplicação tradicional da educação física. No que diz respeito à formação de professores de dialética, que é o segundo texto, Libânio denuncia a fragmentação entre conhecimento, disciplina e pedagogia e o pedagógico. Define a integração por meio do ensino e definiu a fragmentação por meio do ensino desenvolvimental de Davidov, né, que esse autor ele se baseia em Vygotsky. Na minha realidade, tem muitos professores que dominam a técnica dos conteúdos, porém, eles têm dificuldades com a aplicação teórica. Ou seja, eles dominam a parte prática, porém, quando é para ele fazer essa transferência por meio da teoria, eles encontram uma certa dificuldade, tanto no que diz respeito à articulação, né, que é relacionar a teoria com a prática, quanto com a aplicação depois. Existe uma relação fragmentada, aonde na teoria ele trabalha um conteúdo e na prática ele trabalha outro, porque tem essa dificuldade de integração. Fabiano, só retomando aí o primeiro texto para a gente não perder o raciocínio, as minhas anotações aqui, minhas reflexões vão ao encontro do que você fala, né? Sobre a pesquisa sociocrítica em educação física, que propõe esse olhar questionador das práticas tradicionais. Nós temos uma cultura escolar ainda muito enraizada, que quando o professor tenta buscar práticas inovadoras ou um olhar diferente sobre práticas, né, tradicionais, esportivistas, a gente tem uma certa resistência por parte dos alunos e também da cultura escolar, do corpo dos outros professores docentes, no corpo do diretor. Então está enraizado dentro dos muros da escola essa prática muito tradicional. E aí, para romper essa questão, demanda um certo esforço da parte da gente, né? Eu diria um certo cansaço, né? Mas tem que ser feito. E vai além ainda nesse ponto, já que vocês estão falando, também é citado no texto que a pesquisa, né, na área educacional, muitas vezes ela é feita quando aquele professor tem formação ainda lá no campo acadêmico. E quando esse professor ele adentra os muros da escola, essa pesquisa é uma pausa nessa questão de pesquisa científica, e quem faz pesquisa científica geralmente é quem não está na escola.
Isso também, de certa forma, pode contribuir para essa permanência, né, do modelo mais tradicional, porque quem conhece a realidade, que deveria também produzir para tentar transformar essa realidade, está muito atarefado com outras coisas e deixa essa pendência de lado. E quem pesquisa, que realmente está em boa pesquisa, não conhece realmente a realidade. Afinal, o meio escolar é muito burocrático, então, às vezes, não basta ter o conhecimento, tem que ter a disposição e o tempo necessário para se aplicar. Perfeito, Silvio. A gente percebe esse espaçamento, né, esse grande lacuna entre essa distância entre o ensino superior e o ensino regular, né? E só pegando essa oportunidade que vocês estão mencionando com relação ao texto, né, eu vejo que esse ensino tradicional ele perpassa todas as âmbitos escolar, né? Eu vejo, né, dentro dessa realidade, tanto aí do Fabiano, do Antônio Alexandre, que trabalham em escola diferente, eu e o Oswaldo trabalhamos em escola comum, né? E aí a gente perpassando aí sobre também a questão já vem o texto 2, que já fala sobre a formação profissional, né, de professores, realidade que dentro da nossa realidade, né, tivemos também uma formação bem recente, o qual os contextos às vezes ficam longe da realidade, né, onde a gente tem que de certa forma estar adaptando materiais para poder realmente introduzir, fazer, no caso, aliar a teoria e a prática dentro do ensino, né, dentro da escola. E aí, às vezes, dificulta muito o trabalho do professor nesse quesito. Fundamental aí, Rogério, né, sobre o artigo do José Carlos Libânio, que é intitulado Formação de Professores e Didática do Desenvolvimento Humano, né? E aí ele apresenta essa problemática realmente central, né? Embora a formação de professores seja muito conteudista, que é o que ele aborda aqui de maneira frágil, didaticamente, na atuação pedagógica, não se consegue traduzir como fazer chegar a toda essa teoria, né? Ou como abordar esses conhecimentos dentro da sala de aula. E o interessante disso é que esses dois textos, a finalidade deles, a gente pode encontrar no texto 3, que é as finalidades educativas. A gente se pergunta realmente qual que é a finalidade da educação. Porque é só conhecimento, ou o conhecimento não é tão importante, vamos ali para outros pontos, como valorizar apenas a diversidade. Eu acho que, na verdade, a gente tem que encontrar um meio termo ali, alinhar o conteúdo, que é necessariamente importante, mas entender que a gente pode trabalhar com outros de uma forma diferente, saindo um pouco daquele tradicional. E quando eu falo tradicional, a gente pode pegar um gancho aqui da teoria sociocrítica que fala que, às vezes, o tradicional ele é importante, ele traz coisas importantes da teoria, mas a gente deve buscar também práticas inovadoras para justamente fazer uma escola e uma educação mais socialmente justa. O que eu vejo nisso tudo é que tem que, na verdade, que se balancear. Não é se excluir e escolher uma. Não. A junção de todas vai proporcionar essa escola justa, entendeu? Porque, veja só, no texto 3 aí, ó, ele traz que a escola deve ser socialmente justa, garantindo equidade, valorização e diversidade cultural. Mas isso é o que tem que ser. E, geralmente, não é o que acontece, né? Então, eu acredito que trabalhar todas essas, levando em consideração o contexto onde está sendo trabalhado, pode tirar o melhor proveito entre trazer todos para a prática, incluir todo mundo, fazer com que essa prática chegue ao aluno de forma objetiva e que ele possa levar isso para o resto da vida dele. Só retomando aí também ainda o texto 2, né? Onde o Libânio cita com relação à educação de resultados, né? Centrado na avaliação de competências mínimas. Às vezes a gente olhando, né, da nossa realidade, onde os alunos, com relação ao tecnicismo, os alunos sendo treinados para determinada situação, determinadas provas, e acabam o contexto cultural sendo também esquecido. E essa educação para a diversidade também, quando a gente às vezes traz os saberes também comumente, né, de cada aluno,
e adentra no ambiente escolar, às vezes a gente também esquece de trabalhar a parte mais aprofundada disso também. É trazer os saberes, mas também dinamizar com o conhecimento técnico, né? Isso aí, garoto. Saber trabalhar técnico, né? Porque, na verdade, às vezes eu faço lá na escola, que é um bom exemplo, eu brinco com os alunos. Às vezes a gente fala uma linguagem mais adequada para eles, e às vezes, para ver se eles estão prestando atenção, eu falo uma linguagem técnica da educação física. Eles olham para mim com cara de o que ele está falando, porque a gente entende que o conhecimento técnico é necessário, mas a gente precisa também adaptar ele para a realidade do aluno, que é a partir da realidade dele que a gente segue o fluxo do processo de ensino. Essa questão da balança aí que vocês citaram, né? A educação, nós temos que balancear essas três perspectivas: educação de resultados, educação para a diversidade e educação para o desenvolvimento humano, né? Se você conseguir manter essas três perspectivas, realmente você tem uma escola justa. Justamente isso, meu jovem garoto. Sim, a gente fala tanto nessa questão de trabalhar a equidade, né? Trabalhar a igualdade, mas passa muito além disso, né? Sobre a questão do conhecimento científico, né? De tudo isso. Então, assim, na escola nunca se viu, né? Tanto falar em diversidade, né? E às vezes a gente esquece como trabalhar essa diversidade e contextualizar essa diversidade, né? Para também eles... Sabe o que é interessante? Sim. Sabe o que é interessante nessa tua fala, Pajé? É que muitas vezes fala-se nisso no meio, mas isso não está incorporado ao currículo, que é justamente uma das falas do texto 3 também. Não existe essa incorporação no currículo. Muitos movimentos culturais que acontecem na localidade, eles são esquecidos, eles não são incluídos ao currículo, e traz-se lá uma realidade de outro local que não vai ser tão bem visto, tão bem absorvido, tão bem desenvolvido do que aquela diversidade cultural da região que poderia ter sido trabalhada e traria um benefício maior para aquela comunidade específica. Além do mais, o Fabiano, às vezes se trabalha essas questões de maneira folclórica. Em uma data específica se faz alguma atividade ali, mas o projeto não tem profundidade, ele não está no PPP da escola, É raso, né? Não faz parte da rotina. Isso retrata essa realidade que o Antônio Alexandre falando, às vezes nessas datas comemorativas que vivemos e vamos vivenciar novamente, geralmente em novembro, né, onde fala-se tanto nessa diversidade e aí trabalhamos a questão cultural, a questão, né, histórica e também vivenciamos isso lá em 7 de setembro, né, com relação dentro do contexto escolar, com várias temáticas que também não são aprofundadas ao longo do tempo, né? Só em datas específicas são elencadas determinados conteúdos, né? Então é muito disso da nossa realidade. Bem, então acho que depois das ponderações, é isso. Queria agradecer os meus colegas mestrandos Fabiano, Zibaldo e Denilton pela colaboração. Espero que nós possamos ter abordado o tema de maneira crítica.